Muito boa noite a todos. Boa noite, Isabel. Parabéns pela tua persistência e por esta organização. Isto hoje, este ano. Boa tarde, Alberto. Eu disse boa noite? Não, boa tarde. Está bem, pronto. Podia dizer bom dia. Com esta luz é sempre dia. Esta feira ganhou um fogo novo, digo eu, com a direção da Isabel. Uma espécie de não temer o despenteamento. Já sou despenteada. Estás de acordo? Acho que sim. Pronto. E ficou, dito isto, é muito mais enriquecida a feira, e este ano está lindíssima. Obrigada. Muito mais bonita. Digo isto e é a terceira vez que eu venho à feira. Não me dá jeito, amontoados, sabes? Mas aqui respira-se, e o ano passado não estava assim, estava mais trapalhona. Nós vamos tentando melhorar. Isto é sim um grande trabalho de equipe e vamos tentando melhorar sempre. A ideia de começar estas conversas hoje, em torno de um homem chamado Manuel Reis, que depois o Alberto, eu vou-te chamar vários nomes, não te importes, está bem? Não? O Alberto, eu estava a dizer que estava-lhe a dizer o Manuel Reis o que era um grande esteta. E o Alberto disse, ele não era um esteta, ele era o esteta. E ele tem toda a razão. Relativamente à cidade de Lisboa, o trabalho de embelezamento, de convite, de convocação do nosso olhar para o que é belo. Eu acho que ele ensinou a ver os portugueses. Eu acho que ele ensinou a ver os lisboetas, pelo menos. Não é? Olha, tu não me interrompes mais vezes nenhuma, Alberto. Peço desculpa. É isso mesmo, é isso mesmo. Eu chamei-lhe assim a convocação para olhar, sentir, perseguir, convocar também o belo. Foi uma coisa que o Manel nos ensinou. Eu devo dizer que quando cheguei, eu nasci em Moçambique, e quando vim para a universidade, achei Lisboa uma cidade lindíssima, mas tristíssima. E achei que os lisboetas, ou as pessoas que estavam em Lisboa, independentemente do meu pensar posterior político, achei que as pessoas que caminhavam em Lisboa, que estavam em Lisboa, não mereciam a beleza da cidade. E olhando para trás, continuo a achar isso, mas o peso delas era de facto outro, era uma limitação da liberdade de ser. Ora, o Manuel, penso que foi em finais dos anos 70, não é? Foi em 76. Sim? Em 1976, quando ele se... foi depois do 25 de Abril? Sim, foi sempre, em 76 que ele abriu o Janquery. No Bairro Alto, foi logo uma surpresa, que era uma loja pequenina. Eu posso contar a história agora? Eu vivia. Bem, acontece que o Manel abriu uma pequena loja chamada Janquery. Ele era uma pessoa... Não era Jean, era Juan. Juangri ou Jangri, não sei. Ele era espanhol. É um artista espanhol. Eu sei. Sim. Pronto, está bem. Acontece que ele abriu essa pequena loja porque ele viajava, trabalhava na TAP e tinha a possibilidade de trazer objetos para vender neste pequeno espaço. E, imediatamente que ele abriu este pequeno espaço, logo à volta dele se congregou um conjunto de pessoas que se identificavam com as estéticas que ele promovia, que era 1900 a 1930. Então ele vendia na loja roupas, sobretudo para senhoras,
chapéus, capelinas, chailas, bilhetes postais e vendia todo um conjunto de jarras de vidro que vinham dos gauleses até aos anos 20, 30 e foi muito bem sucedido. Portanto, naquela entourage, ele era uma pessoa diferente e todas as pessoas do bairro o apoiaram, o adaptaram, porque ele era generoso com toda a gente, desde a varina, passando pela prostituta, o chulo, toda a gente gostava de Manuel Reis. Era o Senhor Reis. O Senhor Reis. E, portanto, o Manuel teve ali até por volta dos anos, início dos anos 80, quando ele, juntamente com o Zé Miranda e o Fernando, abrem o Papa à Sorda e ele cria aquele espaço que é o primeiro grande trabalho do Manuel visível do ponto de vista arquitetónico em Lisboa, é pegar numa velha taberna que na altura ele quase que não tocou, tentou potenciar tudo o que melhor havia daquele espaço e embelezá-lo com dois grandes lustres de Veneza, que realmente era o grande luxo daquele espaço, eram os lustres de Veneza e um cortinado que ele tinha que tornava meio privado, em determinados momentos, o que se passava no interior. Depois, todos os objetos que ele foi buscar eram objetos de cariz industrial, passando por umas cadeiras que ele encontrou de café, que eram um género de umas cópias do Robert Mallet Stevens, que na altura estavam a descobrir essas cadeiras a nível internacional, o Mallet Stevens estava a ser redescoberto, e o pavimento ele uniformizou-o todo com marmorite, que era um material que na época ninguém usava, que era um material ordinário. Hoje em dia toda a gente usa marmorite, mas naqueles anos, início de anos 80, ninguém usava marmorite, porque era um material barato e era isento. E depois casou muito bem com os mármores róseos do Papa à Sorda, que tinha aquela linha negra que percorria horizontalmente todo o espaço num lambri. Portanto, ele tornou aquele espaço um espaço mítico e ele, juntamente com o Zé Miranda e o Fernando, transformaram aquele espaço num espaço de eleição de Lisboa. Quer dizer, era uma coisa porque estava sempre cheio, as pessoas tinham que esperar horas, não aceitavam, as pessoas tornou aquele espaço quase mítico. Logo a seguir, o Manel muda-se a loja que tinha no Jangri para a loja da Atalaia. Que era maior. Não, isso é já anos 90. Não. Ele abre o Frágil. O Frágil que abre em 83. Pronto, ele abre o Frágil em 83 e foi realmente a explosão do bairro. O bairro explodiu porque pela primeira vez ele pega num pedaço de um quarteirão em que existia uma taberna, existia uma padaria, existia uma loja de bolos. E ele pega naquilo tudo, vê as potencialidades do espaço e com muito poucas operações e usando o material que ele já tinha usado no Papa à Sorda, que é o chão hidráulico, e uma cor, neste caso, o cinzento, que ninguém usava na altura, que era uma coisa pobre, triste, tipo cinzento de canalização. Ele transformou aquilo de uma maneira mágica, com um enorme espelho dourado, barroco, meio século XIX, e quando a pessoa entrava dentro do espaço, via-se naquele enorme espaço com duas colunas que ladeavam o espaço também barrocas e douradas, e tudo isto com um enorme corredor, agora esqueci-me o nome, peço um enorme cortinado de veludo pesadíssimo, que era para abafar o som,
que era pintado com anjinhos barrocos. Portanto, aquilo na altura foi realmente a revelação. E aquele espaço, em pouco tempo, tornou-se no epicentro de Lisboa. Toda a gente da cultura passou por lá. Não houve ninguém, eu acho, da minha geração ou gerações anteriores que não passaram por lá. E realmente era um privilégio a pessoa ser aceita naquele clube. Porque havia sempre uma porteira que dizia assim, só para clientes habituais. E depois havia, engraçado que o Manel, ao mesmo tempo... A Guida Gorda, que estava à porta. Não era a Guida Gorda, não foi mais emblemática, houve outras. A Guida Gorda foi uma, mas eu lembro-me da Guida. Sim, a Guida Gorda foi emblemática, mas houve outras. Ana Mar... E depois o... Como é que se chama? Depois foi o porteiro do Lux. Sim, não... O Alfredo. O Alfredo foi dista. O Alfredo, eu lembro muitas vezes ir para o Frágil e ficar na rua. Não, mas vai uma hora a ouvir as histórias do Alfredo e depois é que entrava. Primeiro contava-me as histórias todas do bairro. Mas houve várias. Posso dizer uma coisinha? Não é porque eu vou tentar, não é? Porque vai ser encantador ter o Alberto aqui a desfilar memórias muito íntimas, muito próximas do Manuel. Mas isto que ele está a contar, que do ponto de vista socio-estético, se quiserem, é uma coisa, mas foi muito mais do que isso. Era como se a tal Lisboa que eu conheci em meados dos anos 60 e achei bonita, embora as pessoas muito tristonhas. O Manuel fez uma espécie de revolução social, introduzindo um gosto e elevando a cidade de uma espécie de cidade quase da parvónia a uma cidade sofisticada que podia estar aqueles polos dele em Nova Iorque, em Londres, em Berlim, em Paris. E as pessoas, eu, fomos convocadas a fazer em nós essa transformação. Transformou-nos o olhar e começámos a ser mais exigentes em relação a muitas coisas. Pronto. Agora estou um pouquinho perdido. Com as suas palavras fiquei um pouquinho perdido. Não, é esse lado que diz de internacionalização dos espaços que o Manel criou, não é? Eu, por acaso, tenho a experiência de cada vez que eu ia com ele ao estrangeiro, o Manel, onde chegava, era rei. Era rei, toda a gente. Oh, meu Manuel... ele era realmente o senhor, porque as pessoas pediam-lhe a opinião. Porque o Manel, eu acho que ele estava um pouquinho mais além do que a maior parte das pessoas, do ponto de vista estético. Porque ele era um visionário. Eu posso contar aqui só uma pequena coisa, a força interior do Manel. O Manel estava próximo da morte, estava já em momento, não sei como é que se diz, não é pós, pré-morte. Pronto. Estava no hospital, muito mal, eu fui lá visitá-lo, que eu não podia visitar, tinha que entrar uma pessoa de cada vez, e estava o Manel preocupadíssimo, e disse, o que é que eu vou fazer? E olha, vê lá, os convites. Ele estava às portas da morte e estava com 2 convites para decidir qual deles havia de mandar imprimir para a festa do Lux, de aniversário. Eu disse assim, Manel, mas como é que você consegue agora estar com cabeça para decidir se este é mais interessante? Mas eu tenho que dar esta resposta, porque o que é que achas que é melhor? O que é que não achas? Não sei o quê. E ele era uma pessoa completamente obsessiva no trabalho dele. Era de uma obsessão como eu não conheço. Eu trabalhei várias vezes diretamente com ele. Ele era um homem de uma obsessão, de um rigor estético, de um rigor de medidas. Mas era, sobretudo, um visionário. Eu acho que nós tivemos a sorte, enquanto portugueses, sobretudo lisboetas, mas eu acho que devemos dizer Portugal,
de ter um homem como Manuel Reis na cidade de Lisboa. E também quero aqui dizer, eu digo que acho triste que o Manel fez tanto pela cidade de Lisboa, foi um lisboeta de gema, apesar de ser algarvio de nascença, e que a Câmara Municipal de Lisboa ainda se não tenha designado a dar-lhe o nome de rua em Lisboa. Temos de tratar Porque disso. ele necessitava ter o nome. Avenida Manuel Reis. Tão grande como sou. Mas a Câmara que o usou tantas vezes esqueceu-se. É. Bom, mas E acho que isso é uma pena. Já não são os mesmos. Já não são os mesmos. Pois muda. Sim, mas nós mudamos facilmente. Inquestionável. Nós portugueses temos o condão do esquecimento. sim, temos memória muito curta. É memória curta. Muito curta. Eu vou-vos contar uma história que se passou comigo e com o Manuel Reis. Que eu gostava muito da delicadeza dele, da delicadeza com que ele tratava as pessoas. Nunca trabalhei com ele, portanto, nunca sofri eventuais crises de irritação do Manuel. E era tão bom perceber que ele talvez fosse meu amigo. E foi-o. E um dia... Lembram-se da Maria de Lourdes Pintacilgo. A Maria de Lourdes Pintacilgo, corriam os anos 80, candidatou-se à presidência da República. Na ilusão que lhe foi transmitida por alguns curiosos colegas de partidos, ela não tinha partido nenhum, mas havia assim pessoas de outros partidos que a incentivaram. E eu estou absolutamente certa hoje em dia que a incentivaram não só para ela perder, que perderia, era difícil ela ganhar, mas para sentir essa humilhação. Foi muito feio aquilo. Bom, entretanto, um grupo de amigos e amigas da Maria de Lourdes, que a campanha e ela e nós todos não tínhamos dinheiro para mandar cantar um cego, quanto mais pagar uma campanha, que é sempre carote. Disse, Maria de Lourdes, o que é que gostava mais durante o percurso da sua campanha como festa de Lisboa? E ela disse, gostava tanto de ouvir a Maria João Pires. E eu, Maria João, havia um único dia que o Coliseu estava disponível durante a pré e a campanha. Organizámos-nos logo, eu fiz uma maquete imediata, porque era preciso pagar um sinal que não foi barato, e a Maria João tinha... O único dia que a Maria João tinha era aquele dia que o Coliseu estava disponível. Bem, arranjou-se, o piano foi de graça, imensas pessoas trabalharam pro bono. Eu lembro-me que eu não sei se alguém esteve nesse recital da Maria João Pires. Foi uma noite lindíssima. O palco estava vazio, só com o piano, e a Maria João, que tem aquela altura de pigmeia, não é? Entrou e havia uma coluna transparente, em plexiglass, onde saía um jarrão enorme, como as flores. Estava lindíssimo. Correu tudo muito bem. Mas eu queria fazer uma surpresa à Maria de Lourdes. Falei com o Manuel. Manuel, passa-se isto assim, assim, não sei se queres vir, eu gostava muito que viesses. Ele não pôde ir. Disse, eu gostava de trazer a Maria de Lourdes ao Frágil. Ele disse, mas com certeza, para mim, vai ser um gosto. E ele disse, olha, não te preocupes com nada, eu vou decorar o Frágil. E arranjar assim umas coisinhas. Portanto, nós entramos à meia-noite, que já eram horas para a Maria de Lourdes estar a dormir há não sei quanto tempo. E ela não sabia, não sabia o que era o Frágil, não sabia nada dessas vidas dissolutas e modernas. Bom, e não é que foi lindíssimo. O Manel tinha
o frágil todo, com jarras e potes e não sei o quê, só com flores brancas. Aquilo estava maravilhoso. E a Maria de Lourdes foi uma senhora feliz, naquele ato um bocadinho desabrido na vida dela, de ir a um bar do bairro Alto, entrar à meia-noite, música, claro. Ela esteve felicíssima e eu acho que o Manuel nem apareceu. Porque achei incrível. Por pudor, não era porque não quisesse estar. Toda a gente pensa, Manuel. O Manuel era uma pessoa muito humilde e muito sozinha. Não era uma pessoa que estava facilmente com toda a gente, quer dizer, ele guardava muito a sua intimidade, a sua maneira de estar. Ele, a maior parte das vezes, passava os domingos sozinho, quer dizer, as pessoas pensavam, Manuel está na festa, Manuel está aqui, não, Manuel estava em casa a ver a televisão, era uma pessoa que tinha uma timidez, o Manel era muito tímido, ele só falava realmente com aquelas pessoas de quem tinha realmente a certeza de que eram fiéis. Era uma pessoa, mas eu volto à minha, ele fez isto, tá? Ele fez uma revolução estético-político-social da cidade de Lisboa. Fez completamente. Eu vim para cá viver para Lisboa muito nova e conheci logo o Manel e é das pessoas com quem eu mais aprendi. O gosto educa-se e se há alguém que me ajudou a educar o gosto foi o Manel. O rigor do Manel, a paciência do Manel para explicar as coisas. Eu aprendi imenso com o Manel Reis, imenso. É uma pessoa que eu estou incrivelmente grata e fez-me olhar para campos da arte que me passavam completamente ao lado. E realmente era uma pessoa muito, muito enriquecedora. Foi uma sorte. A cidade... Era uma sorte conhecer o Manel. O Presidente da Câmara... Vamos pedir uma audiência ao... Como é que o senhor se chama? Como é que é o Presidente da Câmara de Lisboa? Desculpa. Carlos Moedas. Moedas. Vamos pedir uma audiência. Passada a jornada do Papa, porque até lá não vale a pena. Até lá ninguém vê ninguém. Nem ninguém se pode mexer, movimentar, ir daqui a ali. Não. Mas eu acho que era bom termos uma delegação de pessoas, de pessoas a pedir o nome de uma rua ou avenida para o Manuel Reis. Exatamente. Muito boa ideia. Comigo. Muito boa ideia. Eu só queria contar aqui uma pequena história do ponto de vista estético do Manel, que se calhar muita gente não se lembra. Foi quando ele abriu a loja da Atalaia. E a loja da Atalaia, ele fez uma coisa que para mim foi único. Eu todas as noites tinha que sair de casa dos meus pais, que ainda vivia com os meus pais, para ir observar a loja da Atalaia. Porque a loja da Atalaia estava em obras e então ele encerrava aquilo tudo com papéis de cenário e num ou noutro sítio ele fazia um rasgozinho e fazia uma encenação fantástica de um objeto precioso no meio do lixo das obras, dos entulhos das obras e com os focos de luz e aquilo era tão cinematográfico. Ele obrigava uma pessoa, porque ele quando trabalhava, ele ia sempre buscar algumas das melhores pessoas das áreas que ele necessitava. Neste caso, era o Paulo Graça, que foi o seu grande iluminador. Sim. E ele, todas as noites, obrigava o Paulo Graça a fazer luzes na loja da Atalaia e a descobrir um pouco para ver o que é que se lá ia passar. E era realmente uma coisa, porque era um enriquecimento, porque ninguém, na altura, punha no meio de areia, tijolos, cimento, sei lá, uma peça fantástica de marfim ou o que quer que fosse. Depois a loja, quando abriu, era realmente uma coisa, parece que estávamos num outro país, num outro planeta, não é? E ele criou... Modesto. Ele era muito modesto, era muito humilde. Ele praticava essa política de alteração
de mentalidades e de costumes, mas com o ar só de que ficava satisfeito com isso. E era-lhe natural os gestos em direção ao belo. Eram naturais, não havia, nunca ouvi falar de cima. Nunca. Não, nunca. E era muito sóbrio. Ele era muito sóbrio em tudo. Era... Vocês sabem qual era a formação de base Não, do Manuel? não. Tu sabes? Eu acho que ele teve Tão até ao engraçado. 7º ano. Qual? Foi até ao 7º ano, julgo eu. Foi Mas ele era tripulante. tripulante Hã? da TAP. Era, isso eu sabia que ele era... Que foi despedido? Mas também tirou um curso de cenografia, não foi? Fotografia. Era tripulante de cabo. Então, não, desculpa, vamos ouvir esta história. Sim. Manel era tripulante da TAP e tinha uma loja no bairro Alto que era a Gian Gris, antes, na Travessa da Queimada. Certo? Lembram-se? E se dissemos apto sim. Foi aí que o Manel começou. E falta aqui hoje no grupo a Margarida Subtil. Pois. Foi a grande diretora de loja do Manel, não é? E o Manel trabalhava na TAP e naquela altura começou a trazer objetos e tecnicamente foi despedido porque trazia aqueles objetos, não é? Como se fosse um contrabandista. Eram Uma todos. coisa Os perfeitamente. tripulantes da TAP eram todos contrabandistas. Como é óbvio, mas eram de outra ele não coisa, trazia whiskies, nem não Marlboro, nem óculos Ray-Ban, nem Pois. canetas da Cross, nem nada Exatamente. disso. Trazia objetos que não eram, obviamente, contrabando. Era a seleção natural dele sobre a tipologia de peças que ele encontrava nos sítios onde acabava por viajar através do trabalho dele da TAP. Ainda bem Pois. que ele foi despedido da E TAP. mas ele E é já sempre tinha uma coisa. a loja no Bairro Alto? Estava Estava a abrir. Estava a abrir a loja. Estava a abrir a loja. Grande senhor, olha, eu comovo-me sempre quando penso nele e dou graças por ele ter sido meu amigo de uma maneira muito cerimoniosa, mas sempre com um sorriso muito bonito. E lembro quando o meu filho morreu, ele apareceu logo com a Margarida Subtil e a Manelinha da Loja Branca, que aquilo era aquele... que também foi uma pessoa importantíssima para mudar o corpo da mulher, a maneira da mulher se vestir. Tivemos imensa sorte, mas E nesse caso, o Manuel fez talvez alguma das melhores cenografias passadas sim. em Portugal. Sim, porque o Manel conseguiu reunir isso tudo. Ele reuniu o antiquariado com design, com moda, com música, aquilo, cenografia. Ele conseguiu fazer o... Eu acho que as pessoas, eu quando a voz da Amália Rodrigues, numa passagem da Maria Manuel, na Gar Marítima, é que as pessoas se viam a voz do Fado da Amália e puseram-se a chorar. Porque Bem. aquilo foi sublime. Pois. Ele pôs Lembro-me um muito palco bem. altíssimo, as pessoas tinham que olhar baixo para cima e aquelas personagens todas a desfilar ao som do barco negro da Amália, era arrepiante, era das pessoas ficarem com os pelos todos eriçados, amor. Acho que como ele usava o espaço. No Mercado da Ribeira. Hã? Lembras do desfile do João de Paris no Mercado da Ribeira? Sim. Também ensinado por ele. Sim, mas ele fez eu não montes. Fantástico. Ele fez montes de passagens. Todas as passagens da linha eram ensinadas ensinadas. pelo Manel. E há outra coisa, ele também foi um grande cenógrafo. Sim. Fez uma peça fantástica, dirigida pelo... Ricardo? Não. Ricardo Paes? Não, é um amigo íntimo dele, já muito velhinho, 80 anos. É um ator, não ator. O Luís Miguel? Não. Ele fez com o Eunice Munhoz, aquela... João Perry. Ele fez aquele monólogo da criada, Sim. que foi realmente uma coisa. A Zerline.
lembro muito Foi a bem. peça de Zerlinde, foi realmente uma peça que teve muitas repercussões na época. Eu vou Porque- tirar os meus brincos e vão-me fazer um favor, se não se importam, de passar de mão em mão. Porque estes brincos, que vêm dos anos 40, são as coisas mais simples, foram-me oferecidos. Como? Fico com eles. Não, olha, tu só que importas. Agora vais passar. Vou. E eu já vinha a caminho da Passo já pela tua. E isso eu tenho que levar uma coisa em mim do Manuel, que não seja do meu interior, mas que seja isso não há nada mais simples do que isso. Passado mão a mão os brancos que foram de Manuel Reis. Mas as coisas do Manuel eram muito simples. Era. Todas elas. Eu conheci outra pessoa, que de resto veio a Lisboa, mas o Manel não pôde ir falar com ele. Outro grande esteta, este no campo da edição literária de pintura, que é o senhor que se chamava, já morreu, Franco Maria Ricci. Falámos no ano passado do tema. Sempre tive a sorte, o Franco Maria não gostava de dar entrevistas, deu 2 ou 3, e uma senhora amiga da minha mãe italiana conseguiu convencê-lo a dizer, está bem. Franco Maria, dá porque ela não é bem entrevistadora, ela não é jornalista, é assim uma pessoa que gosta de conversar e de passar para o papel ou para a televisão, que é rigorosamente verdade, eu não tenho nada de jornalista. E consegui estar com ele 10 dias e ficarmos amigos, e era a mesma impressão do grande esteta, obviamente que é um nobre italiano, era o último Marquês de Ricci, porque ele não teve filhos, que vinha do século XII, e era assim também, de uma simplicidade extraordinária, e tudo que ele olhava fixamente, nós sentíamos obrigados a ver. Há uma célebre frase do João das Regras, que eu gosto muito, que diz assim: olhai bem, porém vede. Porque às vezes a gente olha e não vê nada. E estes mestres do olhar, e do saber olhar, e do saber convocar os outros, para esse enriquecimento que o olhar também nos dá, juntava, eu adorava que eles se tivessem conhecido. Mas o Manel não estava cá quando o Franco Maria veio fazer uma exposição da sua coleção. No Museu da Arte Antiga. Fui eu que o trouxe, que o convenci. Então, era muito engraçado porque em Parma, ele tinha uma propriedade onde fez... Desculpem, mas estas coisas são laterais. Isto é, o Manuel está com certeza a ouvir-me, a ouvir-nos. Não é desviar do Manuel, é encostar este senhor ao Manuel. E então, mostrou-me tudo em pormenor. Ele era um homem que deve ter sido lindíssimo, um dandy, e que gráfico, ganhava a vida a fazer as campanhas da Alitalia, do Scala, das cozinhas chique, exatamente. Mas tinha uma coisa muito engraçada. Foi mostrando alguns museus de Parma, porque a propriedade onde ele tinha a casa é a 20 minutos de Parma. E de vez em quando dizia assim. Ele tem uma coleção fantástica de pintura, de escultura, de bustos antigos, de bustos modernos, de coisas dos anos 20, 30, sabes, aqueles bibelôs da menina com a raquete de ténis, engraçadíssimo. E ele, de vez em quando, caía e dizia assim: Maria João, desculpa, mas nós temos melhor lá em casa. Quer dizer, museu de Parma, os bustos antiquíssimos. E ele achava que tinha melhores, que os bustos da mesma altura dele eram os melhores. Este senhor, e o Manuel queria muito conhecê-lo, porque este senhor fez uma coisa maravilhosa.
Achas que eu estou a afastar do tema? Mas olha que isto é mesmo, é uma homenagem ao Manuel. Este senhor era riquíssimo, um aristocrata, o último Marquês de Ricci, e formou-se em geologia. E o pai ter-lhe dito, filho, nem penses a fazer pesquisas e não sei o quê, aqui em Itália, porque já está tudo visto e só te vão calhar cacos. Não, e arranjou-lhe um emprego numa petrolífera inglesa na Turquia. Tudo isto finais da guerra. E ele lá foi para a Turquia, o nosso Franco Maria, que era, entretanto, corredor tinha um descapotável da Mercedes, não sei o quê. Ferrari? Pois, não sei. Se há coisa que ele não me convenceu foi olhar para os carros dele. Que, de resto, andava de Smart, quando eu fui lá. Exatamente. Bom, e ele sofreu imenso na Turquia naquele trabalho e achava absurdo estar a trabalhar para uma companhia que ia fazer rios de dinheiro, já se sabia, embora o petróleo ainda não tivesse tido o boom que teve, num país com uma pobreza assim, à vista franca, e ele fugiu. O Franco Maria fugiu do emprego e veio para a Itália, umas grandes aventuras, e em Parma, que era a terra da avó materna, que era a grande marquesa, estava uma exposição de homenagem a um grande tipógrafo italiano, o Bodoni. E havia Bodoni, esse que inventou, desenhou uma série de novos caracteres e números, caracteres em românico, em cirílico, e revolucionou. Foi o grande. Exatamente, a tipografia. Bom. E desse livro, que é o catálogo Bodoni, se não me engano, houve 10 exemplares. E o Franco Maria ficou doido quando viu a exposição das folhas e disse, eu vou fazer um novo igualzinho. Procurou, encontrou um moinho, ele era parecidíssimo com o Manuel era parecidíssimo com ele, porque o Franco Maria era mais velho que o Manuel. Um moinho numa aldeola italiana que ainda podia fazer as folhas de papel de Bíblia, mas iguais às do Bodoni. Pediu dinheiro à avó e contratou não sei quantas senhoras para pintarem as letras, que tinha que ser com uma tinta feita também de uma certa maneira para ser igual não é catálogo, agora não me lembro, o Bodoni não sei o quê. Bom, e fez 500 exemplares, tudo ali, muito certinho. Pois, não sabia quanto é que ia pedir por aquilo. Pois já, ele não lhe tinha custado nada, porque era o dinheiro da avó. Não sabia. E ele a dizer-me assim, como eu estou a contar, aquele senhor já de cabelo branco, e que morreu poucos anos depois de termos estado juntos, dizia, Maria João, eu não sabia. Mas depois disse, por alguma razão, eu fiz 500 exemplares, não é o manual de Bodoni, será? Ninguém, bem, eu quando chegar a casa, mas não é catálogo, não é nada. Escreveu, disse, eu não quero pôr isto nas mãos de nenhum agente. Não. Escreveu para as grandes bibliotecas do mundo, para os grandes alfarrabistas do mundo, e com o pormenor de
uma cartinha escrita à mão por ele, fixou o preço em $500. Se eu quis fazer 500 exemplares, acho que $500, que era uma coisa naquele tempo enorme, e teve a ideia, por isso é que eu digo, eles tinham ideias, teve a ideia de juntar à carta, para saber se estavam interessados em ter, porque havia muita gente a querer o Manuel Bodoni. Ai, que raiva, não me veio o nome. Bom. É Manuel Bodoni, não é? Pronto. Juntava uma folhinha com umas letras e uns números para eles perceberem que era mesmo igual ao que o Bodoni tinha. Vendeu tudo, enriqueceu, montou a editora e foi assim que começou a beleza de um trabalho dedicado à beleza. Entretanto, só outra história, pois eu calmo, desculpa. Entretanto, olha, esta história também é bonita. O Ritchie não gostava nada de ler livros grandes, achava uma chatice, o peso, o tempo, depois os personagens, depois tinha que se ir atrás, os russos. Quando lhe falavam nos russos, ele disse que horror, se eu alguma vez abria um livro do Tolstói. E alguém lhe falou num grande escritor argentino que escrevia tudo em livros pequeninos, um senhor chamado Jorge Maria Borges. Ele disse, pronto, já sei. Meteu-se num avião, conseguiu uma entrevista com o Borges, que estava naquele momento em maus lençóis com o governo da altura, e ele sabia que o iam demitir de diretor da Biblioteca de Buenos Aires. Ele, Borges, sabia. O Franco Maria vai e tem esta conversa com ele. O que é que você mais gostava de fazer? E o Borges disse, olha, neste momento gostava de sair de Buenos Aires, da Argentina. Está bem. Então, quer vir para a Itália? Não, eu gostava de ir para a Suíça. Suíça, sim. E Suíça onde? A Suíça alemã. Está bem. Ele disse, está bem não, porque eu não tenho meios para ir. Disse, mas tenho eu. E vou-lhe dar a si os meios. E criou, porque o Ritchie foi um grande editor de livros de arte. E depois teve a revista, a FMR, mas criou uma coleção. Ainda chegaram os dois a fazer 30 e tal volumes, mas não foram traduzidos. Acho que os franceses têm, mas nem em Espanha, nem em Portugal, muito menos, nem na América. Uma coleção de livros pequeninos, porque ele disse ao Borges, olha, o senhor gosta muito de literatura fantástica, tem os seus escritores preferidos, não é? Sim, imagina. Então, vamos fazer uma combinação. Eu vou oferecer-lhe uma coleção. Você escolhe um conto para cada livro e prefacia esse conto. E é a Biblioteca de Babel, com 35 volumes. Depois o Borges morreu, como se sabe. Para rematar, palavra de honra que não vou falar mais, porque é o perigo dos gagos, sabe? Normalmente não nos dão a palavra. Quando nos dão a palavra é um vê-se-te-vias. O Borges tinha, e tem um livro muito bonito, muito filosófico, sobre o significado dos labirintos. E o Franco Maria resolveu fazer. Desculpe? É isso. Mas eu ainda a visitei em construção. O Franco Maria resolveu desenhar ele um labirinto enorme na propriedade da avó, que entretanto era dele, passou para ele, e as divisórias do labirinto são todas em... como é que se chama aquela planta chinesa que os pandas gostam muito? Bambus. Mas há 1000 e tal espécies de bambus. Pequeninos, grandes, médios, grossos, fininhos, e foi a última paixão herbícola do Ritchie. E lá está
o Labirinto, em grande homenagem ao amigo Paulo Borges. Pronto, muito obrigada pela vossa atenção, é assim que se deve dizer. O programa segue. Não, faz favor agora, continuas agora, tu. depois deste longo discurso belíssimo, eu não sei o que é que fazer mais. Mas foi Sei para o lá, Manuel. há tanta coisa Coisas, para dizer acerca tu do te- meu amigo Manuel. e tu tiveste imensas histórias com ele, com certeza. Viveste histórias. Uma das coisas que eu achei imensa graça era quando nós íamos às compras. Quando íamos às compras, isto falando dos objetos, o Manuel queria sempre ver em primeiro lugar o objeto escolhido. Então guerreávamos os dois. Uma vez fomos a Londres, a uns armazéns, e de repente nós os dois tirámos o olhar para uma peça. E então vou eu e o Manel. Ele fui eu que apanhei! Fui eu que descobri! E aquilo, ele vivia intensamente o objeto. Depois levava para o hotel, então deitava-se na cama, estava horas a fumar e a ver o objeto. E o que é que tu achas? E é assim, é assim. Ele punha-os em todas as posições e dissecava o objeto. O objeto para ele era... Ele adorava contemplar os objetos. E às vezes, o próprio objeto, que é uma coisa que ele me ensinou, foi a descobrir naquilo que ninguém olha, beleza. Por exemplo, no lixo. É engraçado que o Manel Reis tinha na loja... Isto faz muito eco ao meu ouvido. Ele às vezes levava para a loja objetos que ele encontrava e que depois tentava torná-los objetos de luxo. E ele tinha um senhor por quem ele tinha uma enorme admiração, que foi realmente uma das pessoas que lhe deu muita alma aos objetos que ele possuía, que era o Sr. Pedro. E então o Sr. Pedro e ele, às vezes, tinham conversas que só ele conseguia ter com o Sr. Pedro e o Sr. Pedro com ele, acerca de como é que havia de transformar aquele objeto num objeto único. E depois nós chegávamos lá e ele poisava aquilo em cima de um plano e realmente aquilo era maravilhoso, mas era um objeto que... A Teresa Lacerda faz muito isso, ainda hoje. Eu compreendo que faça, mas a maneira como ele fazia e como ele deslocava sobre o espaço, ele não tinha que pensar onde é que eu vou colocar esta garrafa. Ele fazia assim, estava lá. Ele encontrava o lugar geométrico de pousar o objeto. Tinha essa capacidade única. Pronto. O Lux, como é que foi a aventura do Lux? A aventura de Lux, eu estive fora dessa aventura. Não, mas foste autor do... Não, fui autor da parte de cima do Lux, pronto, o autor do Lux não sou eu. É um casal de arquitetos, bastante conhecido, que é o Fernando Salvador e a Margarida Grácio Nunes, que trabalharam com o Manel Reis durante muitos anos. Depois, posteriormente, passei eu a trabalhar com ele nos projetos que ele realizou a posteriori. Portanto, a parte do Lux, eu não tenho nada a ver senão com a parte superior e com a discoteca cá em baixo. Mas foi uma necessidade de transformação daquele espaço que houve um determinado momento, o Manel achava que já estava obsoleto, porque o Manel tinha aquela coisa de estar sempre a transformar os espaços. O Lux, desde que ele faleceu, coitado, está lá, múmia já. Mas o Manel transformava cotidianamente, ou mensalmente, ou de semana a semana. Não tem vida própria. Não tem vida própria. Não estou a dizer que não tem vida própria. Não tem aquela tem mudança alma. diária do Manel. O Manel fazia de 2 em 2 meses uma festa no Frágil. E todas as festas tinham uma temática. Ele transformava
integralmente o espaço, através da cenografia, ou encomendava a artistas como Rui Sancho, o Cabrita Reis, para transformarem o Frágil. Ou havia o Francisco Rocha, que também foi muito importante, o próprio Nanau, que era o disco jockey, foram pessoas que transformaram esses espaços, a própria Margarida e o Fernando Salvador, e ele também transformava o exterior. Ele criava encenações no exterior do edifício, às vezes peças muito complicadas. Eu lembro uma vez, esse trabalho foi feito por mim, em que ele transformou, envolvemos a fachada toda numa caixa de fósforos que dizia Frágil. Pronto, e depois, além disto, destas transformações espaciais, ele também criava fatos, adereços para os empregados. E todos os empregados isso eu não sabia. eram transformados sempre. Umas vezes era Maria Manuela Gonçalves, houve outro período que foi o Filipe Faísca. O Jonas não desenhava roupa, só vendia roupa. Entretanto, era Maria Manuela Gonçalves e Filipe Faísca, que eram que fazer. E a empregada tinha sempre um adereço novo. Famosos fatos feitos para a Margarida Martins e para todas as pessoas que fizeram a porta. E cada festa era um novo fato. E depois só mudava na próxima festa. Isso ele transportou também para o luxo. Mas eu já não sou tanto dessa parte do luxo. Sou até o luxo. O trabalho que eu fiz lá em cima, que eu não sou, depois deixei de sair à noite, mas era muito engraçado, que às vezes ficávamos até às 5, 6 da manhã a falar de como é que iria ser a próxima festa, como é que ia ser a mudança. Que sorte! Não, eram coisas muito divertidas, essas. Foi tempos que eu consegui usufruir e que já tenho muitas saudades. Pronto. Para mim o Manel era o meu irmão, ou o meu pai. Olha, eu uma vez disse-lhe não a ele, mas estávamos com a Manelinha e com a Margarida do Subtil, e eu disse assim, tive um desabafo. Ai, as cadeiras estão caríssimas, todos. Lembro-me se fosse hoje. E acho que foi a Margarida que disse, meu Maria João, mas desculpa, mas porquê é que estás a dizer? Estou a dizer porque preciso de comprar 8. E pronto. Passado o quê? De 3 meses, tenho um telefonema do Manel. Ele era muito cerimonioso comigo. Maria João, desculpe estar a incomodá-la. E disse, Manel, era o que faltava então. Há uma nova festa. Disse logo eu. Não, é que eu tenho aqui umas cadeiras que já mandei niquelar, como é que se diz? Cromar e arranjar as madeiras de um café alentejano que vendeu tudo. E cá tenho eu. Eu tenho. Eu disse... Era um do café de Évora, não, talvez. E assim eu consegui 8 cadeiras maravilhosas, muito bem tratadas, muito bem trabalhadas. Eram uma espécie de um tonê, assim, lindíssimas. A senhora, eu não sei que horas são capazes de me dizer. 7h30? Temos imenso tempo. A que horas é que isto é suposto? Vês como... Eu acho que ninguém se aborreceu. Antes de mais nada, vou devolver isto. Antes digam mal de mim. É porque... com os brincos. Não, que horror. É meu. Não é dela. Obviamente que isto com
um cineasta que muito filmou e filma em Lisboa. E que é um cineasta muito especial. Eu gosto imenso do cinema do João Botelho. E uma empresária, que era, quando apareceu na televisão, num programa, era muito bonita. A Catarina Portas, era linda, parecia um moranguinho. E depois, justamente depois do 25 de Abril, começa a procura dos produtos portugueses com marcas que graficamente ela percebeu que podiam ser relançadas e que de facto foram. A Catarina Portas daria com certeza, não sei qual foi a relação dela com o Manuel, do João, sei. Foi? Então conta. Eu não sei que eram muito amigos, que ela apoiou, por exemplo, muito na criação da Casa Portuguesa, que ajudou muito quando foi a abertura da Casa Portuguesa, esteve lá inclusivamente a fazer limpezas com a Catarina Portas, eu também, por acaso, estive na altura, e pronto, e ele tem um ar muito paternalista pela Catarina, pronto, agora mais do que isso, eu não sei, eu sei o que ele teve comigo, com a Catarina, não sei, não faço ideia. Meus amigos, Posso ter um bocadinho a palavra? Eu não quero... Oh, minha senhora, faça Eu acho que favor. não posso perder esta oportunidade. O meu microfone é seu. Obrigada. Eu conheci o Manuel Reis nos anos 90, 90. E fui muito influenciada pela obra estética dele. Eu sou designer, nos últimos tempos também artista plástica, e ele foi uma grande inspiração para mim em todo o meu trabalho. Eu sou exatamente da terra do Manuel Reis. Eu sou da Albufeira, da Guia. O meu... a sério. Ainda somos da mesma família, muito afastados, muito afastados. O meu avô... portanto, temos uns primos que são primos, e o meu avô negociava com o pai do Manuel e também eram amigos. E é só para dizer que realmente que sou do Algarve e grande parte da minha obra em design de interiores está no Algarve. E eu fui muito influenciada por ele. E ele sabia disso. Para mim, a loja da Atalaia e o Frágil, depois ultimamente o Lux, mas especialmente o Frágil e a loja da Atalaia, para mim foram uma escola. Eu não viajava, era muito miúda ainda, no início, não é? Quando comecei, não viajava assim tanto e realmente fui muito marcada por ele. Gostei muito de o conhecer. Éramos amigos, com todas as cerimónias, mas ele também gostava muito de mim e achava muita piada eu andar aí por Lisboa e a fazer design e ser da terra dele. Ele achava piada a isso. Tenho duas histórias. Uma foi contada pelo João Botelho, a um amigo meu, não me foi contada a mim, que foi uma história que o Manel contou ao João Botelho. Enquanto o Manel ainda era criança e vivia na Guia com os pais e com o irmão, e que um ano qualquer, era ele provavelmente adolescente, houve uma passagem da Nossa Senhora lá pela terra. Não, na altura Guia não era vila, agora é vila, antes não era vila. Pronto, pela aldeia, Valdeparra, Guia, Albufeira. E pelos vistos o Manel contou ao João que ele fez um grande decor de flores para a passagem da Nossa Senhora. E que foi a primeira obra dele, foi esse, não era um altar, se calhar era um arco, não sei, ou
ou decorou o muro, ou não sei como é que era a obra. Mas o Manel contou isto ao João Botelho, depois o João Botelho contou a outra pessoa que me contou a mim. Tenho uma pessoa que trabalhou muitos anos e ainda trabalha comigo no Algarve, que é serralheiro, e que foi colega de escola do Manel. E diz que o Manel, essa coisa das flores, já era antiga. Portanto, o Manel, às vezes, nos intervalos, ia para o meio do campo, ia fazer, enquanto os outros, pronto, iam jogar futebol ou fazer outra coisa qualquer, o Manel já era um esteta nessa altura. Pronto. Era isso que eu queria dizer, porque acho que é uma história lindíssima. Bem, eu agora, aproveitando também de que sou de Albufeira, e estou aqui porque sou amiga, ou porque considero que ele ainda está entre nós, do Manel. O meu pai era muito amigo do Sr. Reis. E o Sr. Reis, eu lembro-me, de pequenina, tinha uma particularidade, e que todos lá em casa, em minha casa, em casa dos meus avós, não marcavam nada para o Dia de Reis, porque era sempre uma festa na Quinta da Guia do Sr. Reis. E, portanto, eu adorava a mãe do Manel, que era uma senhora tão doce quanto ele, e que tinha uns pavões maravilhosos na quinta, e eu lembro-me e tenho memórias das festas em casa dos pais dele, no Dia de Reis, que era religioso, e de brincar com ele. Ele era mais velho do que eu, mas tinha uma madrinha, que era a Dona Maria Pereira, que era a professora primária, para onde íamos todos, os meninos da terra. Ele era da Guia, mas vinha para a Albufeira brincar, e ele aí também já mostrava, eu só mais tarde é que comecei a perceber a estética, porque nós levávamos as bonecas, ele levava as coisas dele, e ele desenhava os vestidos que nós deveríamos mandar fazer para as bonecas. E a minha mãe, que gostava também muito da mãe dele, eu trazia, a minha irmã é mais velha do que eu e era da idade do Manel, trazia aqueles desenhos, e haviam as modistas na terra, que fazia a roupa, com os restos da roupa dela, fazia os restos com os desenhos dele para as nossas bonecas. Portanto, eu conheço o Manel Reis fora da Atalaia, fora do Frágil, e sempre com a mesma doçura e o mesmo encanto. Onde o encontrava, estou com a minha filha, que era também uma apaixonada do Manel, e que nas ditas festas de muito difícil entrar, eu dava-lhe um telefonema e ele dizia quando ela chegar que me mande chamar. Portanto, tenho esta boa recordação dele de muito pequenina, e particularmente da mãe dele, que era uma bondade de pessoa, e do Sr. Reis. E das festas maravilhosas do Dia de Reis, que me lembro toda a vida de ser pequenina e de todos irmos às festas de Dia de Reis. Do Frágil. Que vinham os grandes tabuleiros com os leitões, os grandes bolos de reis, que vinham da pastelaria, que era realmente o bairro Alto, enchia-se, aquelas ruas todas estavam empenhadas, e vinha os trabalhadores, sobretudo o Alfredo, trazia realmente os... Eu acho que cheguei a conhecer o Sr. Alfredo. E era uma coisa fabulosa. Nunca assisti. Eram coisas Não, quase também não. orgásticas. Era um mise-en-scène assim mesmo. Era realmente algo Vosso maravilhoso e hipnótico. seu nome? Maria da Luz. Maria da Luz. Sabe onde é que nos conhecemos também? Agora uma conversa. Sim. Ana Leonor Rocha. Ana Leonor. Meus amigos, vou pôr fim. Se a Isabel, onde é que está a Isabel? Vai já. Está bem, pronto. Mas vou aproveitar ela não estar cá. Mas a propósito, mas não vai ser já. Ainda vou contar uma historinha. A propósito daquilo que foste tu que contaste. Não, alguém contou da passagem de Nossa Senhora e ele ter feito. A Isabel? Exatamente.
Não, essa história é muito conhecida. Tem um pouco mais do que isso, mas... Então conta. Não, está bem, pronto. Então vou contar. Agora vamos mudar de continente. As imagens. Vou-vos contar uma história, mas mudamos para a Rússia do século XVII, mas tem a ver com isto. Reinava a imperatriz autocrática, porque ela, quando se foi entronizada, Catarina da Rússia, acrescentou ao texto que devia dizer eu, Catarina, de todas as Rússias, vírgula, autocrática, vírgula, para não deixar dúvidas. Bom, e era muito dada, era uma mulher feia, muito inteligente, e era muito dada a caprichos amorosos com os seus oficiais da guarda, e sobretudo teve durante imenso tempo, que o príncipe Potemkin. Quem gosta de cinema já ouviu com certeza falar no Coração de Potemkin. O Potemkin foi um dos amantes que durou mais tempo junto da imperatriz e era conselheiro político para a orientar em algumas coisas, nomeadamente numa ida a Moscou, porque ela se recusava a ir a Moscou, achava que Moscou era um pardieiro sujo, imundo. E o Potemkin disse, Majestade, ou tu, não sei se foi na intimidade, não sei como é que foi, não te vais arrepender. Então o que é que ele fez? Durante todo o percurso de entrada, o principal percurso da principal artéria da Moscovo daquele tempo, em que a soberana iria passar, ele convocou os artistas plásticos e outros e fez telões, palácios maravilhosos. Ela não viu nada do pardieiro. Por trás era um pardieiro. Eu acho isto uma homenagem. Eu pensei sempre, se eu tivesse um namorado que me fizesse isto, eu gostava tanto. Mas é bonito, não é? É um gesto lindo. Minha querida Isabel, se nos deres licença, a gente põe ponto final aqui. Não sentimos falta nenhuma dos parvos convidados que não puderam vir. E obrigada. Eu é que agradeço.